Olá, vamos para o dia de hoje, né? Hoje é o dia 22 e o tema de hoje é: a humildade é pré-requisito para viver a promessa. A palavra que a gente vai falar hoje está em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 9. Vou trazer aqui para você. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos para a reflexão agora. Existe uma área da minha vida em que uma situação de dor e tristeza se arrasta há muitos anos. E alguns anos atrás eu recebi uma promessa sobre essa situação. Porém, tenho que confessar que, por muitas vezes, deixei de crer nessa promessa, diante das circunstâncias e do tempo de espera, que parece não ter fim. Certo dia, eu estava conversando com Deus e disse para ele que creio na Bíblia e por isso creio que nenhum fio cai da minha cabeça sem que ele permita. E que se ainda vivo nessa situação é porque ele tem permitido. E que se ele permite é porque é para o meu bem e transformação. Já que sua palavra também diz que todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem. Certamente eu não estou pronta, ainda falta alguma coisa em mim para acessar minha promessa. Nessa mesma conversa com Deus, clamei que ele me revelasse o que em mim ainda estava adiando a promessa para que eu possa mudar. Poucas horas depois, recebo no celular um alerta do aplicativo da Bíblia que eu uso com este versículo do início do capítulo, no qual Pedro diz que não recebi minha promessa ainda porque Deus é paciente comigo e ele está esperando eu me arrepender verdadeiramente de todos os meus pecados. Não tive dúvida de que nessa passagem estava a resposta da minha conversa com Deus naquela manhã. Estou entendendo que eu ainda não me arrependi o bastante e não mudei o bastante, e essa agora passou a ser a minha maior prioridade, prioridade absoluta. Tenho orado esses dias para que o Senhor coloque luz na minha mente e me traga à memória tudo que falta eu me arrepender, que falta eu confessar diante dele e, se necessário, diante de outras pessoas. Quando recebi essa mensagem, primeiro veio o discernimento espiritual de que ela era uma resposta para mim. E logo depois lembrei uma madrugada que passei acordada, escrevendo em um caderninho pequeno de capa vermelha todos os meus erros e pecados que consegui lembrar naquela noite. Para cada um que escrevi, senti a dor física de arrependimento no meu coração e pedi perdão a Deus. Fiz esse ato de confissão e arrependimento do fundo da minha alma, com muita verdade e quebrantamento. Daquele dia em diante, sei que acessei um outro nível de consciência sobre quem eu sou e sobre quanto eu preciso do perdão e da misericórdia de Deus todos os dias. E principalmente, acessei um novo nível de humildade e de temor diante do Senhor pelos meus pecados. Depois daquela madrugada, passei a sempre que erro, imediatamente ou quase imediatamente, onde quer que eu esteja, fechar os meus olhos, confessar o meu erro e pedir perdão a Deus. Isso tem me ajudado a caminhar em busca da santidade todos os dias, mas pelo jeito não está sendo suficiente. Deus está esperando mais verdade, mais humildade e mais santidade de mim. Enquanto escrevo este devocional, sigo pedindo a Deus que Ele me traga à mente tudo, absolutamente tudo, de que ainda não me arrependi e que está impedindo a minha transformação que falta acontecer em mim. Está impedindo a transformação que falta acontecer em mim, no meu caráter e na minha relação com Ele. Pensando nisso, reservei na minha agenda um momento específico, um dia antes do meu aniversário, com duas pessoas muito importantes que me acompanham
para que eu possa olhar nos olhos delas e confessar algum dos meus maiores erros do passado e do presente. Farei isso como um passo de fé, crendo que, diante desse constrangimento e da verdade, meu ego será ainda mais diminuído e minha humildade forjada. Certamente, em um próximo livro ou palestra, contarei como isso aconteceu e quais foram os frutos. Então, é essa reflexão que ela traz nesse dia de hoje, né? E o entendimento que eu tive foi que, assim, né? Eu também já, não sei se já aconteceu com você, mas pensa aí, né, na sua cabeça, alguma palavra que Deus te entregou, alguma promessa que Deus te entregou, que justamente pelo, né, por ter passado já algum tempo, por você ver as circunstâncias que você está vivendo hoje, e às vezes é tão diferente, né, da promessa, a gente acaba duvidando, né? Pelo menos assim, já aconteceu comigo, né? De duvidar, de achar que não ia acontecer mais. E justamente, e foi antes de eu começar esse devocional, faz um tempo já. E foi justamente essa palavra também que Deus usou para falar comigo, quando eu estava duvidando. Essa palavra de que Deus não demora em cumprir a sua promessa, como alguns acham, né? Que eu estava achando. Mas ele tem paciência, né? Porque ele não quer que a gente pereça, ele quer que a gente se arrependa. Então, até pelo que ela trouxe aqui hoje também, dá para entender que para eu acessar a promessa, eu preciso viver uma transformação primeiro, né? Eu preciso estar pronta, eu preciso estar preparada num nível de caráter que seja compatível, né? Para eu receber aquela promessa. E para isso, precisa do arrependimento, né? Da confissão de pecado, da humilhação, da busca pela verdade, pela sinceridade, pela santidade, todos os dias, né? Então eu me reconheci. E às vezes a gente também não duvida só, né? Às vezes a gente duvida em pensamento, né? Mas às vezes as nossas atitudes estão mostrando para a gente que a gente está duvidando. Por quê? Deus prometeu uma coisa, por exemplo, em alguma área da vida, que vai ser assim, que vai ser dessa maneira, só que você, ao invés de caminhar, ao invés de você estar agindo de acordo com aquela promessa, né, caminhando em direção àquela promessa, por você não acreditar completamente, por ainda existir incredulidade, você começa a caminhar em outra direção. E aí as suas atitudes comprovam que você de fato não está acreditando. Isso também estou falando por propriedade, né? Porque eu vejo que também existe uma promessa que eu recebi e que eu não tenho andado, eu tenho andado na contramão da promessa, né? Eu não tenho andado exatamente como eu deveria andar no nível, né, na diligência que eu deveria andar, na perseverança, na disciplina que eu deveria andar para receber essa promessa. Então, as minhas atitudes já mostram que eu não estou acreditando, né? Então, assim, essa passagem de hoje, gente, esse dia de hoje do devocional, eu acho que foi o dia mais difícil para mim. Foi a palavra, assim, mais confrontadora, sabe? Porque eu lendo, eu não sei se você teve essa impressão também, mas eu vou trazer aqui para você, vou abrir aqui para você com sinceridade aquilo que eu fui sentindo, aquilo que foi vindo na minha cabeça enquanto eu lia, porque pode ser que você também passe por isso, né? E aí você vai entender, opa, ela também falou que se sentiu assim, o que é isso, o que pode estar por trás. Então, quando eu li essa mensagem de hoje, eu fiquei assim, o orgulho gritou assim dentro de mim, sabe? Tipo assim, nossa, meu Deus, que exagero, ficar buscando isso tanto desse jeito, ficar buscando arrependimento desse jeito, ficar buscando santidade desse jeito, ficar insistindo que tem que confessar alguma coisa. Nossa, mas que exagero essa busca, que exagero a maneira como ela coloca aqui, que tá buscando, que tá pedindo todos os dias, sabe? E eu falei, meu Deus, aí eu lembrei do começo lá, né? Do começo da minha caminhada, lá do começo da minha conversão, e eu lembro que eu era muito mais assim,
muito mais aquecida, né? Vamos dizer assim, eu tinha muito mais essa busca, sabe? Esse desejo, assim, realmente por agradar a Deus, por me arrepender, por buscar santidade, sabe? Era uma coisa assim com uma energia, sabe? O dia inteiro que eu buscava realmente aquilo, eu era focada naquilo, e eu vejo assim o quanto que eu já dei uma esfriada em relação a isso, sabe? Ao ponto de deixar o orgulho me falar que, poxa, que exagero esse negócio de ficar buscando desse jeito, que exagero de, né? E também veio um pensamento na minha cabeça de assim, por exemplo, de que eu teria que receber as promessas como se fosse um direito meu, olha só, como se fosse um direito meu, que eu tenho acesso a essas promessas, como se Deus tivesse que cumprir, sem eu ter esse processo de arrependimento, sem eu precisar disso. Então, é tipo assim, não, mas tipo assim, se Deus quer fazer, que ele faça então, do jeito que tá, sabe? Tipo assim, por que tenho que me preparar? Por que tenho que me arrepender, sabe? Esses questionamentos. Então, assim, foi um dia realmente assim confrontante para mim, mas é bom porque eu tenho consciência, eu trago clareza ainda do meu nível ainda de orgulho, e posso, né, trazer aqui para vocês também, já como uma forma, já é uma forma de confissão, mas é uma forma também para que você olhe para a sua vida, porque ela fala muito dessa questão, né, do arrependimento, da santidade, de se humilhar, ela fala muito desse processo de santificação, e talvez você está vendo aí os dias passar, e eu repito algumas coisas, e aí talvez você pode ver, chegar num ponto e falar, poxa, mas já não deu, né? Nossa, já não chega isso aí, né? Então, assim, que você possa também olhar para a sua vida, né? Em relação a isso. Então, e tem uma parte também, a parte que ela fala assim que eu ainda não recebi a minha promessa, porque Deus está esperando eu me arrepender verdadeiramente de todos os meus pecados. Quando eu li essa parte, na hora, assim, ó, gritou uma voz na minha cabeça falando: impossível. Então, assim, olha só para você ver, né? Já veio na minha cabeça assim: não, impossível, sabe? Chegar nesse nível. E aí, o que que acontece? A gente só vive aquilo que a gente acredita. Se eu acreditar que isso é impossível, vai ser impossível para mim. Eu realmente não vou conseguir chegar nesse nível de me arrepender verdadeiramente de tudo e de entrar nesse nível que Deus deseja de maturidade, de crescimento espiritual, de santidade que Deus deseja. Não que a gente vá ser perfeitos, né? Eu acredito que assim, nós vamos sendo aperfeiçoados ao longo dos dias, ao longo do nosso caminho, até que a gente, né, eu creio que até o último dia a gente vai estar sendo aperfeiçoado ali, e o restinho, talvez, que faltar, vai ser ali pela graça, entendeu? Para a gente conseguir, sabe? Mas eu creio assim que na perfeição mesmo, a gente nunca vai chegar, só quando a gente tiver de fato com Deus, né? Mas lógico que existe um processo onde a gente tem que mudar bastante aqui. Mas assim, a gente não pode acreditar que é impossível, né? Porque assim, quando eu acredito que é impossível, vai acontecer exatamente da maneira como eu acredito. Então, para mim, isso vai se tornar impossível. Então, eu preciso crer que não, que é possível sim. Se Deus fala para a gente ser santo como Ele é santo, é porque a gente pode, é porque a gente consegue. É lógico que é através da graça dele e através do Espírito Santo fluindo em nós, porque nós não conseguimos fazer isso sozinhos. É igual, fala lá no Davi, fala no Salmos 40, ele fala assim: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor inclinou os seus olhos para mim e me livrou, né, de um poço de destruição, de um lamaçal de pecados, me firmou sobre uma rocha e me colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, assim, eu acredito que a gente colocar nossa confiança nele, procurar realmente, né, ter essa vontade, né, esse desejo, ele precisa perceber que a gente realmente tem essa busca, esse desejo, essa vontade, que a gente não está com preguiça e não está levando a vida de qualquer jeito, não, mas que a gente realmente tem
esse desejo, essa busca, essa intenção. Porque quando isso é verdadeiro, ele mesmo vem, né, com a graça dele, com o poder do Espírito Santo, e vai nos transformando, vai fazendo aquilo que a gente não consegue fazer, né? E eu acredito que é isso. E colocando a nossa confiança nele, fazendo a nossa parte, mas descansando nele, né? Entendendo que não é uma religiosidade, não é a minha própria, não é com a minha própria força que eu vou conseguir, mas é o quanto mais eu estiver perto dele, mais íntima dele, caminhando ao lado dele, em concordância com ele, aí ele vai fazendo essa transformação, essa moldagem, vamos dizer assim, né? E muitos verão, né? Isso, por quê? Porque você acaba mudando o comportamento, as pessoas vão perceber e vão começar também a temer a Deus, falar, poxa, olha o que Deus fez na vida dela, olha, era uma pessoa assim, agora tá desse jeito, então tem alguma coisa diferente, esse Deus aí dela, né? E também vão passar a confiar no Senhor. Então você vai ser um, né, um testemunho vivo, né? A sua vida vai ser um testemunho vivo, vai ser a Bíblia que as outras pessoas leem, né? Então, acredito que é isso, gente. Foi esse o entendimento que eu tive hoje, né? Foi essas as revelações aí do que ainda está errado aqui em mim. E espero que possa te ajudar, tá bom? E vou encerrando aqui por hoje. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.